consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerando Cristo Jesus, programa Sal e Luz, programa Sal e Luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Querido irmão, querida irmã, é com mais alegria que aqui nos encontramos para mais uma edição do programa Sal e Luz. E como de costume, colocar o seu copo com água aí diante do seu televisor, pelo meio o qual você agora vivencia este momento de graça. Esta água, uma vez tocada pela força das nossas orações. Você que ora comigo, você que reza nesse momento, Deus vai realizar pela força da oração, pelo poder do Santo Espírito, o seu poder nessas águas, e elas vão ter poder de cura. Creia. Jesus dizia sempre: a tua fé te curou, então tenha fé. Acionemos nesse momento a nossa fé, crendo que Deus, pela sua infinita bondade, Ele age poderosamente nessas águas, e ao tomar, ao lavar o ferimento, ao usar dela em alguma situação em que desejamos a libertação de uma pessoa amada, Deus vai operar poderosamente. Deus vai operar poderosamente. É a oração, é a fé. Sede santo, é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. é o que o Pai quer, é o que o Filho quer, é que eu e você busquemos viver uma vida na sua presença, na sua santidade. E o nosso programa, que é muito mais que um programa, é um grupo de oração. Nós realizamos ele em 3 momentos: o momento com o Espírito Santo, o momento mariano e o momento da Palavra de Deus. Então, esse primeiro momento, nós inicia clamando, suplicando a força do Espírito Santo, a força do Espírito Santo sobre nós, sobre essas águas agora que você coloca, que eu coloco, em que vamos beber, em que vamos usar dela como instrumento de cura e de libertação pela nossa fé. Esse é o primeiro momento em que nós vamos clamar e pedir: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo na minha vida, vem Espírito Santo na vida da minha família, pois nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós neste momento. Nós te clamamos, ó força do alto. Xindericanda labassi. Bundericanda labassi. Vem Espírito, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis.
Vai clamando, igreja, vai pedindo. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Espírito Santo. Estamos precisando. E neste momento em que a igreja se une em oração, cada irmão, cada irmã, que neste momento clama, nós te chamamos, vem Espírito Santo, vem sobre nós, enche-nos da Tua unção, da Tua graça, vem Espírito Santo, nos faz homens e mulheres destemidos no anúncio do Evangelho, destemidos na confiança, na entrega à providência divina. Vem Espírito Santo, precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Espírito, vai clamando, igreja, vai desejando essa experiência com o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, precisamos de Ti, necessitamos de Ti, Espírito Santo. Vem neste momento em que o mundo todo precisa urgentemente do Teu socorro, Santo Espírito. Vem Espírito Santo trazer o consolo, trazer a fortaleza a cada um de nós, em especial Espírito Santo, as famílias enlutadas, as famílias vitimadas pela pandemia, aqueles que sofrem pela agressão deste vírus, aqueles que sofrem pela fome, pelo desemprego. Vem Espírito Santo, vem trazer o consolo, a força, a esperança, o socorro do céu, a ação de Deus. Vem Espírito. Vai pedindo, vai clamando. Vem força do alto. Espírito Santo de Deus, vem Espírito, a igreja te chama nesta quinta-feira, essa quinta-feira santa, quinta-feira de adoração. Vem Espírito Santo. Sinta agora, meu irmão, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Sinta agora a graça de Deus na tua vida. Você agora que se sente fortalecido, fortalecida. Você que agora rezou, que já sente essa força do alto, este socorro do alto. É o Espírito Santo de Deus. É a força do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo.
Levanta-te, levanta-te. Levanta-te sem medo, profeta. Não tenha medo de anunciar. Não tenha medo de proclamar as maravilhas do reino de Deus. Seja destemido, pois não nos foi dado um espírito de timidez, de medo. Não, mas foi nos dado um espírito de fortaleza. Por isso, a igreja, avante! Avante sem medo, anunciai o Evangelho a todas as criaturas, diz o Senhor. Pregai sem medo, em todos os momentos, em todos os tempos, oportuno e inoportuno, em tempos de paz e muito mais em tempos de guerra. Pregai, pregai a minha palavra, diz o Senhor. Vem Espírito Santo. Te apresentamos agora, Senhor, este copo com água, agora que com muita fé, Senhor, é colocada, está sobre a oração, está agora sobre a oração de cada irmão e cada irmã, está agora sobre a intenção na fé, no poder da fé de cada igreja viva que ora neste momento. Assim, Senhor, como Naamã, o leproso, usou das águas e foi curado da lepra. Assim, Senhor, como Tu usou a saliva da Tua boca e o barro da terra para curar o cego. Assim, Senhor, nós Te pedimos, usa desta água para nos curar, para nos sarar, para nos libertar. O Senhor disse a tantos que recorreram ao seu poder de cura, Ele disse: se tiveres fé, serás curado. Por isso, toma esta água com fé, sem duvidar no teu coração, que a ação poderosa de Deus está agindo nela. Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. A igreja clama, a igreja te chama, a igreja confia em ti, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua fortaleza. Obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo em tantas vidas agora, que neste momento, pela fé, se colocou em prontidão na oração, abriu o coração. Cada uma agora dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, que é atingida agora pela força, pela graça do Espírito Santo. E neste momento também eu te peço, nessa unção do Espírito Santo sobre nós, apresenta ao Senhor as tuas dores, as tuas enfermidades. Peçamos que o Senhor venha nos curar neste dia de hoje. Passeia, Senhor, na vida de tantos irmãos agora. Você que neste momento está sofrendo, você que neste momento ainda a dor é grande no seu coração, você que perdeu uma pessoa sua, um ente querido, um amigo, uma amiga. A dor é a humanidade que geme, como diz o Senhor, como que em dores de parto. Confia no Senhor,
não vá agora. E o resultado que veio foi contrário ao teu pedido, às tuas orações. E muitas vezes uma revolta quis nascer no teu coração. Como que você disse: Senhor, o Senhor me abandonou, tanto que eu orei, tanto que eu rezei, tanto que eu pedi. O Senhor me deixou só na minha dor, o Senhor me abandonou, o Senhor não ouviu a minha oração. Saiba, irmão, o Senhor nunca te abandonou. E os planos nossos não são de Deus. Deus, Ele tem uma visão muito mais profunda, uma visão ampla de tudo aquilo que é para o nosso bem, de tudo aquilo que é para a nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes pela nossa razão nós nunca iremos entender e compreender o agir de Deus, as coisas do Espírito. Jesus disse a um homem sábio, doutor da lei, chamado Nicodemos: Nicodemos, se te falo de uma forma terrena não me entende, como irá me entender se falar de uma forma espiritual? Por isso eu te digo, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Meus irmãos, e muitas vezes o nosso humano, por mais que você tenha a inteligência humana, por mais que você seja acadêmico, por mais que você seja doutorado nisso ou naquilo, as coisas do Espírito não iremos entender na sua profundidade, somente pela nossa razão humana. Por isso, vai muito mais além do que aparenta na partida do ente querido, no plano de Deus de salvação para aquela vida, para aquela alma. Por isso eu te suplico agora, Senhor, passeia na vida de tantos irmãos e irmãs agora que estão com esse questionamento, que estão achando, Senhor, que são derrotados, que a sua oração não teve força. Dá, Senhor, entendimento, a compreensão de tudo o que aconteceu, Senhor, no mundo espiritual, enquanto eles rezavam, enquanto eles clamavam, toda a ação do mundo espiritual, todo o projeto de Deus salvífico para cada irmão, cada irmã que parte, seja mais cedo ou mais tarde. Deus tem um projeto, Deus tem um plano na vida de cada um. O Senhor disse aos seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas, João 14. Eu vou à frente e depois de eu estar lá, eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então aquela alma tão agradável, o Senhor veio chamar, o Senhor veio buscar. E os nossos entes queridos, amigos, irmãos, eles estão em paz com Deus. Mas o nosso humano, ele sente. Porque o humano de Jesus chorou. O humano de Jesus chorou quando Lázaro morreu. O humano de Jesus chorou quando aquelas irmãs, Marta e Maria, comparecem diante do Senhor. O humano de Jesus chorou. E nós também choramos. Mas chore confiante. Chore na certeza que o Senhor está contigo, que o Senhor não te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Por isso eu te apresento agora, Senhor. Visita, Senhor, agora essas UTIs. Visita agora, Senhor, os hospitais. Visita agora, Senhor, as enfermarias. Visita agora, Senhor, cada irmão, cada irmã que está com o Covid. Senhor, teu poder é grande, tua misericórdia é grande, Senhor. E nós acreditamos, Senhor, no teu poder de cura, na tua misericórdia. Por isso visita agora, Senhor. Nós te clamamos, todo irmão e irmã agora que reza, que ora, que clama, Senhor. Tu disseste
disseste: se 2 ou 3 de nós se uníssemos na terra para pedir seja o que for, nos seria dado. Nós te pedimos agora a cura, Senhor, de cada uma dessas pessoas, que essas UTIs, Senhor, que essas enfermarias, que esses hospitais, Senhor, seja agora, Senhor, esvaziados, Senhor, que os leitos sejam agora, Senhor, liberados, que as pessoas recebam altas, e que este vírus, Senhor, seja impactado pelo vosso poder, assim como tu se levantou e deu ordem ao vento, ao mar, e o mar silenciou, a tempestade se acalmou, que tu também possa dar ordem, Senhor, a este vírus, que ele seja dissipado pelo teu poder, Senhor, que ele venha de forma natural ou criada, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Por isso refreia, Senhor, pelo teu poder, refreia, Senhor, pela tua misericórdia esta pandemia. Te apresento também, Senhor, as pessoas que estão em surto psicótico, as pessoas que estão em pânico, Senhor, as pessoas que não foram atingidas de uma forma mais letal com o vírus, mas ficou a sequela, Senhor, psicológica, aquelas que estão, Senhor, com medo, as pessoas que estão, Senhor, precisando de atendimento psicológico. E eu te apresento todos aqueles, Senhor, que se recomendaram as minhas orações. Eu te apresento, Senhor, aquelas pessoas que visitei, sequeladas, Senhor, por esta ação do medo deixada, Senhor, pela sequela, Senhor, deste vírus, Senhor, no seu psicológico, Senhor. E de misericórdia, Senhor, visita agora. Visita cada irmão, cada irmã. Você também que ora neste momento, que reza comigo, vai entregando as pessoas que você conhece, vai entregando as pessoas enfermas, doentes, necessitadas neste momento. Queremos entregar também, Senhor, todos os irmãos e irmãs, pai de famílias, mãe de famílias, que neste momento estão também sendo sequelados psicologicamente pela fome e pelo desemprego. Aquelas pessoas, Senhor, que diz: hoje tem, amanhã, Senhor, como vai ser? Hoje tem um bocado, Senhor, para podermos comer, mas amanhã não teremos. E aí, Senhor, entra na mente, Senhor, aquele desespero, aquele choque, Senhor, com aquela realidade dura do vírus e da fome, do desemprego. Traz, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, toda a estrutura física, espiritual e mental, para que o desespero não venha assolar, Senhor, e que a tua providência chegue, Senhor, que a tua providência chegue, Senhor, na vida de cada um desses irmãos, Senhor, que a tua providência chegue, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Visita, Senhor, visita cada irmão. Vamos, Jesus, passear na minha vida, vai pedindo. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Você pensou que ficou só, mas o Senhor nunca te deixou. Quero voltar lá contigo, e o Senhor volta contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Apresenta. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Onde você não pode ir, o Senhor, Ele pode ir. O impossível, o Senhor, pode realizar na tua vida, na vida da tua família. Creia somente, acredite somente. Cura, Senhor. Quando a espada
aquela dor, a perdida, aquela dor, a partida do ente querido, aquela espada de dor que entrou no teu coração, quando o filho chorou pedindo pão e você não tinha. Vai entregando agora essas sequelas dolorosas, essa marca negativa que tem me bloqueado, que tem me paralisado. Cura, Senhor, neste momento, Jesus. Cura cada um desses irmãos. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tua lembrança me faz adormecer, deixa o vazio, deixa o vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Vai pedindo essa cura. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E neste momento, a certeza que o Senhor escutou o nosso clamor, que o Espírito Santo veio em nosso auxílio. Te convido a tomar o teu copo com águas em mãos e tomar esta água na certeza que o poder de Deus está agindo nela. Ao tomar, Senhor, possamos ser curados física e espiritualmente. Ao lavar, Senhor, a roupa de uma pessoa amada, a qual anseiamos pela cura e a libertação, esta possa acontecer. Ao lavar, Senhor, uma parte ferida, enferma, a cura, Senhor, possa acontecer no teu santo nome. Pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Recebe, Senhor, o nosso cansaço. Queremos acordar com a tua paz, Senhor, a nos aquecer. Obrigado, Senhor. Bendito seja, glorificado seja teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Bendito seja, irmão, mas irmã. Esse nosso momento agora, este momento mariano, este momento em que nós clamamos que Nossa Senhora, ela venha nos ensinar a sermos bons filhos, que Nossa Senhora venha nos ensinar como encanar na Galileia, a fazer tudo o que o Senhor nos disser, a sermos obedientes ao seu Filho Jesus. Essa é a missão de Maria. A missão de Maria
é anunciar seu filho, é levar seu filho. Maria, quando foi à casa de Zacarias e Isabel, Maria foi na missão de socorrer Isabel, de ajudar e também de partilhar a experiência que ambas tinham vivenciado no anúncio do anjo Gabriel. E Nossa Senhora diz que ela vai às pressas à casa de Zacarias. Então a missão de Maria é servir. Eis aqui a escrava, eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. A entrega. Maria se entrega à vontade do Senhor. Apesar da sua tenra idade, ou seja, uma jovenzinha, em seus 15, 16 anos, Maria tinha uma maturidade, uma firmeza espiritual muito grande, pois seus pais, Santa Ana e São Joaquim, a educaram na fé. Então Maria tinha toda uma estrutura do seu lar, do seu berço, de uma fé viva, de uma fé com paz. E acima de tudo, o céu já havia escolhido Maria. O céu já havia escolhido Maria para ser a mãe de Jesus. Então nós chamamos Maria sim de mãe. Nós chamamos sim Maria de mãe. E o primeiro que chamou Maria de mãe foi Jesus. E se nós somos irmãos de Jesus, nós devemos sim chamar Maria de mãe. Ela é nossa mãe. Mãezinha. Mãezinha, eu quero consumir como tu consumiu tua vida na vontade do Pai. Eu quero consumir também a minha vida. Está ao lado na cruz, como tu estava ao lado na cruz, sofrendo as dores do teu filho. Tu não fugiu, mãe. Tu não temeu. Tu estava disposta, mãe, a ser colocada naquela cruz para tirar Jesus. Mas tu entendeu a missão. Dolorosa, como disse o velho Simeão, uma espada há de transpassar o teu coração. Porque a missão desse menino é entronizar e destronar. Ser causa de queda e causa de surgimento para muitos em Israel. E uma espada de dor vai transpassar a tua alma, Maria. Então Maria sofreu, mas aquele sofrimento de confiança. Tinha coisas que fugiam à razão humana de Maria. E o que ela não entendia de momento, diz a palavra, ela guardava e silenciava no coração. Por isso peçamos a intercessão de Nossa Senhora nesse momento, na minha e na sua vida, para que tenhamos também a maturidade, para que tenhamos também a firmeza na fé, para que também possamos dizer, não só com as prédicas, não fazermos poesias, mas com a vida como Maria. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor, e faça-se em mim não a minha vontade, mas segundo a tua palavra, a vontade de Deus se realiza na minha vida, como Maria disse ao anjo Gabriel. Por isso peçamos que Maria venha nos socorrer neste momento. Bendita Maria, Mãe generosa, de puro amor. Maria, sublime Maria, nossa Rainha e Mãe do Senhor. O Senhor está contigo, agora e sempre. Tua
Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia há de se estender sobre todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Maria, cheia do Espírito Santo, expressa do mais íntimo do seu coração, pela ação da graça do Espírito Santo, esse cântico ao Senhor. Hão de me proclamar bem-aventurada todas as gerações. Está escrito na palavra de Deus. E nós somos as gerações que proclamam Maria bem-aventurada. Nós fazemos parte, porque nós proclamamos a bem-aventurança de nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, bendita Maria, Mãe generosa de puro amor. Maria, Irmã, este é o momento da palavra de Deus. E hoje eu quero fazer a leitura que a igreja nos traz hoje, no dia 15/4 de 2021, quinta-feira. A primeira leitura de hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 ao 33. No Atos 5, capítulo 5, versículo de 27 ao 33. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não bastante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus o elevou pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. A gente vê aqui em Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos eram pessoas destemidas, pessoas que não temiam. Vejam bem, pessoas que não temiam, obedecia, mas não temia. Ou seja, a obediência a Deus. Aqui os apóstolos não eram desobedientes às autoridades. Pelo contrário, Jesus ensinou a eles que toda autoridade, quer ela haja correta ou errada, foi constituída por Deus.
O próprio Jesus diz a Pilatos que nenhuma autoridade Pilatos teria sobre ele se não fosse dada do céu. Até aquele que mandou crucificar Jesus, a autoridade foi dada do céu. Mas, no entanto, Jesus não concordava com o governo de Pilatos. Então a responsabilidade, mesmo que a autoridade ela tenha sido constituída, ou seja, Deus tenha dado a permissão dela se erguer, dela se construir, ela responderá diante de Deus aquilo que lhe foi confiado. Seja o governo de 5 cidades, de 10 cidades e aí por diante, na linguagem bíblica, ela prestará conta diante de Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então não pense que será cobrado o padre, porque o padre foi Deus que colocou ali para exercer aquela função sacerdotal e aí tudo mais, para cuidar da comunidade, para ser fiel à sua missão. Também será cobrado. Mas as autoridades civis não escapará também a essa cobrança, porque elas também estão ali, porque Deus concedeu estar ali. Então Deus vai cobrar. Então cada um de nós, nós devemos buscar viver a nossa missão com fidelidade a Deus. Se Deus te chamou a governar, governe com justiça, governe com fidelidade, governe com amor. Não pense que você está aí, governante, porque você é o tal, por suas próprias forças. Não. Por sua própria inteligência, pelo seu próprio carisma, ou pelo seu dinheiro. Não. Primeiramente, você está aí porque Deus permitiu você estar aí. E se Deus permitiu você estar aí, Deus irá cobrar de você aquilo que Ele permitiu você ter e que Ele te confiou exercer, cuidar. Então Deus ele vai cobrar de cada um de nós, quer estejamos vida pública ou não. E aqui a gente vê que os discípulos, eles não eram desobedientes às autoridades, de maneira alguma. Eles não eram desobedientes às autoridades. Mas no momento em que uma autoridade, seja ela religiosa ou civil, ela nos pede para desobedecer a Deus, aí nós iremos tomar para nós as palavras de Pedro, onde São Pedro disse: julgai por vós mesmos se devemos obedecer a vocês mais do que a Deus. No versículo 28, as autoridades dizem o seguinte: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome, no bastante isto, vocês tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. É o versículo 29 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. No versículo 29, Pedro e os demais apóstolos diz o seguinte: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então sempre tem dado certo, desde que a religião ela foi implantada, o cristianismo, foi aceito no império, que as leis ela têm sido
organizada de forma que não se confronta com a lei de Deus. É uma liberdade religiosa, o direito de que o missionário, o padre, o pastor possa anunciar livremente, expressar a sua fé. Então nada disso pode ser proibido. Nada disso pode ser proibido. E no momento que as autoridades nos dão uma ordem contrária a essa da que Deus nos deu, está entendendo? Eu não digo nem desobedecer, mas questionar, porque hoje nós vivemos a democracia de podermos ter ali, se for preciso, uma assembleia reunida onde se possa discutir o porquê daquela ordem, e aí que se explique, que se explique o porquê daquela ordem que vem agora confrontar a ordem de Deus. Porque nós sabemos, meus irmãos, que todo o poder é limitado aqui na terra. O poder dos homens é limitado, como a nossa vida é limitada. O único poder que é eterno é o de Deus. Então, se nós vivemos num país laico, num país cristão, então tem que se respeitar. Tem que se respeitar a maioria, tem que se respeitar aquilo que foi como fundamentação da nossa cultura. E o nosso povo brasileiro é um povo cristão, é um povo que ama a Deus, é um povo que se realiza, a nossa realização está em anunciar, em proclamar as maravilhas do reino de Deus. Então é um direito conquistado, e não é da agora, é um direito conquistado muito antes de Brasil pensar em existir. Quando os apóstolos começam a dar sua vida, o primeiro mártir foi Cristo, porque queriam que Jesus silenciasse, que Jesus calasse, queriam que Jesus ficasse trancado, que não saísse para anunciar. Mas Jesus, no entanto, Jesus sabia da missão. Eu não vim fazer minha vontade, mas a do Pai. Eu não vim falar coisas minhas, mas o que o Pai me mandou falar. E aí Jesus vai fazendo discípulos. E Jesus sabia que a sua missão era um tempo curto, em que ele deveria passar pelo martírio da cruz, mas que ele deveria deixar pessoas a qual no discipulado iriam dar continuidade à missão, ou seja, à igreja de Cristo. E aí os apóstolos vão dando continuidade à missão de Cristo. E as autoridades, elas querem, de qualquer forma, religiosa na época e civil, elas querem parar aquela doutrina, elas querem parar aquele ensinamento, mas não vem dos homens, vem de Deus. E o membro do conselho aconselha, o membro do conselho dá esse conselho aos demais. Meus irmãos, não vamos nos meter com esses homens, porque se sua doutrina, seu ensinamento provém deles, por eles mesmos vai se desfazer. E aí ele dá exemplo. Um certo fulano de tal começou aqui a pregar uma doutrina diferente, se associou a ele tantas pessoas, mas em curto tempo se desfez. Ele morreu e tudo foi disperso. E aí ele cita mais outro exemplo. Então não vos metais com esses homens. Se vier por eles mesmos, deles mesmos vai se desfazer. Mas se vier de Deus, vocês vão se arriscar. Olha o que um chefe lá do conselho, um membro do conselho, não era um dos apóstolos, era um daqueles que queriam parar a ação dos apóstolos de pregar, de anunciar a palavra. Mas se vier de Deus, vocês, ele disse, nós estamos nos arriscando a entrar em confronto com Deus. E aí é besteira para nós. Triste do homem, triste da autoridade ou de autoridades que queiram brigar com Deus. Triste. Então, eles escutam o conselho daquele membro, os proíbe com ameaça
e libera os apóstolos. E eles, destemidos, anunciam Jesus, vai pregando, vai anunciando. Então, é um direito conquistado, não é de agora. Foi conquistado lá com o derramar de sangue dos apóstolos, dos santos, daqueles que eram jogados nas arenas, onde os leões devoravam e diziam: nega essa fé. Tantos e tantos santos. Então é um direito que foi conquistado, isso não é de hoje. Que nós devemos anunciar, que nós devemos proclamar que Jesus Cristo vive e é o Senhor, destemidamente. Destemidamente. E principalmente em tempos de guerra. Mais do que nunca, a voz da igreja não pode se calar. Mais do que nunca, os nossos irmãos e irmãs precisam do auxílio espiritual, seja do pastor, seja do padre, seja do missionário, seja do leigo que vive o seu batismo. Tem irmãos precisando do socorro da igreja. Tem pessoas que estão entrando em pânico e desespero. Eu mesmo já fui atender pessoas nesse contexto de pandemia, em que o vírus muitas vezes não foi letal em tirar a vida, mas foi letal na mente, no psicológico. Pessoas que entraram em depressão. Eu tenho fatos, não vou dizer nome para preservar a pessoa, mas eu tenho fatos, eu tenho nome de pessoas. E que muitas vezes as pessoas confundem com a ação do demônio. Chega lá e diz: não, foi o demônio que tomou conta. Não, gente, tenha prudência. Pessoas com surto psicótico, as pessoas chegam e dão um diagnóstico que é o demônio. Não, não é o demônio. Porque muitas vezes o demônio está agindo em quê? Na indiferença sua. Não é na ação que está naquele outro, que teve aquele medo, aquele pânico, que está nesse contexto de tantas vidas que estão partindo repentinamente por esse vírus, e as pessoas entram nesse surto psicótico e começam a perder o sentido da vida, entre o medo e o pânico. E aí desequilibra a mente. É muito mais fácil, né, dizer que foi o demônio. É muito mais fácil dizer que é o demônio ali, pronto, do que a gente ir, do que a gente conversar com a família, do que a gente rezar com a família, do que a gente rezar na pessoa, do que a gente interceder e ver o que é que pode fazer. Ah, mas você não é médico. Não, mas o médico passou, o médico consultou, o médico diagnosticou o surto psicótico e disse: para casa, família, conversas positivas, oração e esperar o tempo. Então, meus irmãos e irmãs, muitas vezes a ação do demônio está em quê? Na nossa omissão, no nosso medo, na nossa preguiça, no nosso comodismo, no nosso egoísmo, no nosso eu. Minha casa está bem, minha família está bem, então eu vou ficar, eu não vou socorrer, eu não vou cair no campo, né? E aí, meus irmãos, nós já vivemos muitas situações de guerra. Muitas. E a igreja estava na linha de frente. A igreja estava na linha de frente. Eu mesmo sou de uma comunidade, né, a minha comunidade natural, lá do Baixinho dos Lopes, que nós temos um padroeiro, São Luís Gonzaga, que a comunidade devia ler a vida do seu padroeiro, procurar conhecer como foi a vida dele.
E que na peste negra São Luís foi vitimado pela peste e chamado de louco, de doido. Onde estava São Luís Gonzaga? Mas um velho ancião jesuíta estava no hospital dando os sacramentos aos doentes. Onde estavam os santos nas pandemias que já houve? Onde estava a igreja nas pandemias que já houve? Então o São Luís, ele estava na linha de frente no tempo que surgiu a peste negra, que foi responsável, a peste negra foi responsável por matar metade, gente, metade da população europeia. Durante a Idade Média, estima-se que mais que a praga tenha feito metade, entre 75 a 200 milhões, entre 75 a 200 milhões da população mundial, sendo considerada a epidemia mais mortal da história. Neste cenário surgiu São Luís Gonzaga, responsável por salvar centenas de pessoas. Responsável por salvar centenas de pessoas. Diz a história, amados irmãos e irmãs, que Luís mudou-se para Roma e dedicou-se a cuidar dos enfermos. Em 1590 surgiu na Itália uma epidemia de peste negra e ele dedicou mais ainda os seus esforços. Na época, os jesuítas fundaram um hospital e ele ficou encarregado de retirar as pessoas infectadas das ruas para receber os sacramentos. Luís Gonzaga lavava e alimentava as vítimas da doença com o intuito de lhes dar esperança. Então, meus queridos irmãos e irmãs, onde estava a igreja? Nesta epidemia que matou 75 a 200 milhões de pessoas, estava ministrando os sacramentos. Então, como o apóstolo São Pedro vem nos dizer na leitura de hoje, dizendo às autoridades, do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 29, do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 29, Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus que aos homens. Então, se Pedro, ele é o primeiro Papa, então ele fala pela igreja. Então essa é a voz do primeiro Papa da igreja, São Pedro. Obedecer antes a Deus do que aos homens. Este é o legado de Pedro, e que todos aqueles que sentam na cátedra de Pedro devem obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, que Deus abençoe cada um de nós, eu e você, e que nós possamos destemidamente ser sinal de esperança na vida dos nossos irmãos. E nesse contexto que estamos vivendo, sermos mais amigos, mais presentes, mais solidários em todos os sentidos. Enfrentar essa realidade como homens que se ajudam, como igreja que está unida, a cabeça que é Cristo e o corpo que somos nós. Então, se o meu membro sofre, eu também sofro com ele. E é nesse momento que nós, como membros, do mesmo corpo, devemos estar muito mais unidos do que nunca, nesse contexto de pandemia que assola o mundo, que estamos vivendo. Então a igreja, mais do que nunca, os cristãos, mais do que nunca, precisam exercer a sua missão com afinco, com dedicação, com entrega, destemido como o jovem Luís Gonzaga, para trazer a esperança. Aqueles que estão muitas vezes vitimados pelo vírus do Covid,
muitas vezes vitimado pelo abandono, pela exclusão, vitimados pela fome, pelo desemprego e por tantas ondas e ondas que vão vir por conta desta pandemia. Que o Senhor nos dê a graça e nos dê a força de estarmos firmes para poder socorrer e ajudar aqueles que mais necessitarem. Que Deus nos abençoe, que os anjos nos protejam e que a Virgem Maria nos envolva com seu santo manto e interceda por nós, para que possamos sempre, como em João capítulo 2 de Caná da Galileia, fazermos sempre a vontade dele, de Jesus, como Maria disse: fazei o que ele vos disser. E na obediência a Deus, o milagre aconteceu. Então, na obediência a Deus é que este vírus ele vai ser dissipado. É na obediência a Deus que o milagre de vencermos o Covid vai acontecer. Deus abençoe a todos.